Diário de uma Guerreira hoje. Hoje eu tô saindo para fazer as minhas entrevistas e eu tô mostrando um pouco do meu cotidiano, porque eu acho que tem muito a ver com o Aikido, né? E eu disse para vocês que eu levo o Aikido, né? Para onde eu vou, né? Pro meu trabalho. E aí eu tô mostrando um pouco do outro lado, né, da praticante, né, de arte marcial, porque as coisas se cruzam, né, as coisas se cruzam, a gente não é uma ou outra, você é tudo ao mesmo tempo, né, e o Aikido tá sempre comigo, né, impressionante a influência, né, do Aikido, é até muito engraçado. Porque até no dentista, né? Até no dentista eu falo do Aikido. Meu dentista é japonês, inclusive, né? O meu dentista é japonês. Ontem eu fui lá nele e é meu dentista há anos, assim. Porque assim, eu sou uma pessoa ritual. Eu sou uma pessoa o seguinte. Eu não mudo, eu não gosto de mudar, entende? Então... as minhas médicas são minhas médicas há anos, né? E esse meu dentista é meu dentista há anos. Eu não gosto de trocar, entendeu? Eu não gosto de trocar. Eu não gosto de trocar de dojo. Eu não gosto de trocar de grupos. E eu também não gosto de trocar. Eu sou uma pessoa estável, né? Eu não gosto de trocar, né? Eu não sou volúvel, né? Eu não sou infiel, tá? Vamos falar assim, eu não sou infiel, eu sou bem fiel, né? Eu não sou de trocar de amigos, eu não gosto de trocar de parceiros, entende? Eu sou bem fiel, né? Então o meu dentista, ele é há anos, né? Dentista meu. E ele é japonês. Ele tem a mão pequenininha, entendeu? Aí eu vou fazer o tratamento de dente, não dói, né? Porque ele é super cuidadoso. Qualquer coisa eu já falo, tá doendo, ele coloca aquela injeção, a injeção dói. Então ontem ele aplicou 2 injeções. Minha boca dormiu, eu não conseguia falar, eu fiquei com uma boca de fofão, assim, doeu bastante, né? E aí eu falei que eu tô fazendo Aikido, ele sabe que eu tô fazendo Aikido, né? É muito engraçado, porque ele dá risada, né? Porque eu falei do Aikido. Ele sabe, né? Já falei várias vezes. Aí eu falei assim que eu tô aprendendo japonês. Aí ele ficou espantado porque ele é japonês, mas ele não é muito ligado na cultura japonesa, né? Tanto é que ele falou, mas o Aikido é coreano? Eu falei, não, o Aikido não é coreano, o Aikido é japonês, né? Aí eu expliquei que eu usava roupa, wakama, que era roupa de samurai, e ele não sabia. E ele é de uma família japonesa tradicional, né, aqui da cidade, o meu dentista. Eu gosto muito dele, ele já me conhece há anos, né? Porque eu disse que eu sou uma pessoa ritual, né? Meus médicos são há anos os mesmos médicos, geralmente são médicas, né? E ele é há muito tempo o meu dentista. E aí é muito engraçado, né? Porque eu falei que eu estava aprendendo japonês. Aí eu falei umas palavras em japonês. Claro que eu não estou aprendendo tanto japonês assim, mas eu sei algumas, né? Ele achou demais tudo, né? Então é muito legal. Não, doeu. Doeu e olha que... eu não sei, eu fiquei muito espantada porque eu não tenho cárie. Imagina, eu como tanto doce, eu falei, nossa... ainda bem, né, que eu não tenho cárie, né? É porque eu cuido bastante do dente, né? Bastante. Então... mas eu tava falando, agora eu tô indo fazer entrevista. Eu tô bem cansada, mas eu tô indo fazer entrevista porque minha vida é assim, né? Hoje eu tenho muitas entrevistas pra fazer, eu adoro. Mas tem outro lado, é um pouco esgotante, né? Entrevistar pessoas é um pouco esgotante. É porque absorve muito você, né? As pessoas absorvem sua energia. Absorve. O Aikido é bom porque ele trabalha isso, né?
Eu gosto bastante, mas a questão de você ouvir as pessoas, não tem essa coisa que as pessoas querem ser ouvidas, né? E tem a questão do afeto, né? Tudo. Então as pessoas não são ouvidas hoje em dia, né? Então quando você vai entrevistar uma pessoa, ela tem umas que falam muito, tem outras que falam pouco. As que falam pouco você tem que, né, usar de artifícios para fazer ela falar um pouco mais, né? Mas é um pouco esgotante ouvir as pessoas, né? É bom, mas é um pouco, cansa um pouco, né? O que você vai fazer com isso depois? Aí entra o Aikido. O Aikido ajuda bastante a você trabalhar isso, né? O autoconhecimento ajuda muito, né? O autoconhecimento ajuda bastante. Então o Aikido me ajuda muito, né? Eu ia falar uma coisa que ajuda e não ajuda no tatame e no treino, né? E ajuda e não ajuda no treino. Quando eu fiz, olha, vou de novo voltar lá naquele primeiro dojo, que foi aquele dojo problemático, aquele, né, do Shihan Larry, lá da escola do Shihan Larry, que eu tive aqueles problemas todos. Mas nesse que eu tô também não tem, mas eu acho que lá eu acho que eu observava mais, porque lá eram menos pessoas, né? Eu observava mais. Quando você pratica o autoconhecimento e você às vezes tem um conhecimento a mais das coisas, por exemplo, como eu já escrevi quase sobre tudo, eu já escrevi sobre muitas coisas para as revistas, né? Muitas coisas, né? E eu já fiz muita matéria de psicologia, né? Eu pratico o autoconhecimento há muitos anos, né? E eu escrevi muito sobre linguagem corporal, bastante. Eu escrevi muito sobre linguagem corporal, né? Eu faço linguagem corporal, né? E você acaba lendo muito, né? O que a pessoa pensa, as intenções da pessoa, né? Isso é meio complicado, né? No dojo, principalmente se é um dojo muito machista, né? Então, quando eu treinei naquele dojo ultra machista que eu contei pra vocês lá do primeiro dojo que eu tive problemas, né? Aquele professor lá complicado, aquelas pessoas lá antiéticas, né? Eu lia muitas coisas lá, né? Na postura deles, principalmente na postura do professor, né? E era complicado, assim, sabe? Porque você lê a postura da pessoa fala, porque é o seguinte, basicamente, por exemplo, as palavras, isso é pesquisa, né? Eu não vou saber a porcentagem, né? Mas boa parte da porcentagem do que a gente comunica com a linguagem corporal, não é com a fala, né? A fala é uma parte pequena. E a linguagem corporal, ela fala na sinceridade, o que a gente sente, né? A linguagem corporal, a linguagem verbal, ela é o social, né? Ela vai falar o que é agradável, né? Que o outro ouça e o que é bom para você, o que é bom socialmente você falar, entende? Então, muitas vezes, o corporal vai realmente falar o que você sente, né? Mas muitas vezes nem sempre o corporal não vai dizer o que é agradável e socialmente ser dito. Então o verbal vai contrariar muitas vezes o corporal, né? Então eu via muitas vezes isso, né? Lá naquele dojo eu lia o corporal, né? Principalmente do professor.
eu li o corporal, quando ele vinha treinar comigo, vou demonstrar uma técnica. E era muito complicado, né? Porque eu tinha que fazer de conta que eu não lia o corporal dele. Eu tinha que fazer de conta, né? Então, às vezes, você ter conhecimento é muito complicado, né? Era muito complicado. Eu tinha que meio que fazer de conta que eu não sabia. Eu tinha que me fazer de burra, né? Eu tinha que me fazer de burra. Mas era importante também, né? Porque eu já me precavia, entendeu? Eu mantinha o distanciamento. Eu sempre mantive um distanciamento. Eu sempre mantive um distanciamento grande dele já muito antes de fazer a linguagem corporal. E porque ali era um sinal vermelho, né? Ele era um sinal vermelho para mim, né? Desde o início eu percebi realmente que ele era um homem bem machista. E eu achava, ele era tipo... inimigo, tá? Não assim... É como eu vou dizer... Ele estava no fronte contrário ao meu, tá? Eu percebia isso muito claramente, tá? Era tipo uma pessoa assim, que se eu conversasse 5 minutos, daria conflito, daria briga, né? Isso era muito claro pra mim. E deu, né? Deu. Ele ficava tentando disfarçar e sei lá, fazer social, mas era fronte inimigo, entende? Era o oposto, né? Era o oposto. Eu realmente não gostava dele. A realidade é essa, eu não gostava dele, né? Eu acho que ele também não gostava de mim. Então, mas eu lia coisas nele. Ele não gostava, mas eu lia o oposto nele. Era uma coisa complicada, entende? Porque é o seguinte, um homem machista, ele tem uma dualidade, né? Ele vê a mulher de uma maneira não muito agradável. Ele não vê a mulher de uma forma completa, né? Ele vê a mulher como um objeto, tá? Então ele não tem uma apreensão da mulher como um todo, né? Como um ser pensante, total, né? Ele vê a mulher como um objeto, né? Ele tem uma visão da mulher fragmentada e, na minha opinião, horroroso, né? A visão dele é horrível, né? É uma visão de uso, né? De uso descartável, né? Então, ele vai olhar para a mulher, ele vai entender a mulher de uma forma deturpada, né? Como um objeto mesmo, né? Por isso que a gente vê, às vezes, esses crimes bárbaros, né? Do homem, matar a mulher, né? Porque o cara é machista mesmo, né? Geralmente, porque tem uma visão machista mesmo, né? Então ele não quer se separar da mulher, a mulher quer se separar, ele não quer, porque ele tem uma visão da mulher como um objeto dele, entendeu? Ele não entende que a mulher é um ser independente, né? Um ser total, independente, né? Ele acha que a mulher é um objeto dele, né? Ele tem uma visão ruim. E ele é um homem, ele era esse professor aí que eu tive problemas, não seria diferente, eu teria problemas com ele. Eu teria problemas com ele, porque chegou um momento, no começo ele fazia uma persona social, né? Ele tentava manter um social comigo, tudo, conversando. Depois, no fim, né, como já tinham caído as máscaras, ele, né, começou a entrar em atrito comigo, né, mesmo, e ele já estava bem grosso. Tipo, falava uma coisa, ele me cortava, entendeu? E eu tentava me manter calma. Mas eu também fui subindo meu sangue, eu fui começando a me irritar, entendeu? Me enervar com ele, sabe? Tipo, me segurando pra não dar uma resposta, entendeu? Mas assim, era um fronte, né? Era um fronte porque eu não gostava dele, né? Eu não gostava dele, sinceramente. Ele tinha uma relação ambígua comigo, né? Eu não contei pra vocês como é que foi. Aí,
Então, foi assim, o treino era pegar a bexiga da piscina e dar com a bexiga da piscina na cabeça do quê? Não, eu era o quê e tinha que dar com a bexiga na cabeça do Naguê. E eu, professor, que eu não gostava, que era aquele que tinha aprontado aquilo lá, aquele ultra machista, né? Lá naquele grupo do Shihan Levy, aqueles grupos ultra machistas, o Talibã do machismo do Aikido, ele estava na minha mira. Então eu não estava conseguindo controlar, porque eu queria dar a bexigada na cabeça dele, né? É o seguinte, eu estava numa época, naquele momento eu estava já causando na aula dele, né? Eu sei que é errado fazer isso, só que eu estava descontroladamente causando na aula dele, né? Eu já não estava mais afim, né, de ficar no grupo. E eu estava esperando ele me pedir desculpas. Ele não ia me pedir desculpas mesmo, mas eu tinha fé que ele fosse uma pessoa com ética. Até o fim eu achei que ele fosse ser uma pessoa com ética, né, e que fosse pedir desculpas, né, do que ele tinha feito. Mas eu estava com raiva do que ele tinha feito, então eu comecei a causar na aula dele. Então eu não obedecia o que ele dizia, eu questionava ele na aula dele. E assim, o cara era bem sistemático, né? Era um professor bem sistemático, ele ficava desestabilizado. Eu comecei a desestabilizar ele na aula dele, né? E eu percebi que ele se desestabilizava na aula, né? Então, a da bexiga foi muito engraçada na aula da bexiga. É claro que depois eu vi que eu errei, né? Agora, né, com uma noção, né? Com uma noção, né, mais de racional, porque na época eu não tinha muita noção racional das coisas, né? Eu tava num processo de vingança, então eu não tinha muita consciência das coisas, né? E aí eu peguei e comecei num processo de vingança, então eu comecei a causar na aula dele.